A paz de Deus. Irmãos, vamos falar um pouquinho do módulo 6 do MTS. O módulo 6, nós vamos começar a falar de intervalo. Intervalo é a distância entre dois sons. São chamados de intervalos ou saltos, de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, e etc. Certo? Intervalos acima de oitava, nona, décima, 11ª, etc., são chamados de intervalos compostos, ou seja, aqueles intervalos que ultrapassam a oitava, esses são chamados de intervalos compostos. Tá bom? Ou seja, nós temos a escalinha do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, certo? Se nós temos um intervalo entre dó e a nota ré lá em cima, aí esse é chamado de intervalo composto, tá bom? Então é o seguinte, semitom. Semitom é o menor intervalo entre dois sons que se utiliza na música ocidental, ou seja, meio tom. Então, se nós observar bem, semitom é igual a meio tom, e meio tom é igual a semitom, certo? É o menor intervalo entre dois sons que se utiliza na música ocidental. Muito bem. Para a gente sair da nota dó até nós chegar na nota ré, nós temos um intervalo nesse meio, certo? Saindo da nota dó para chegar na nota ré, nós temos esse intervalo, certo? Então, nós vemos bem aqui no teclado, para nós sair da nota dó para chegar na nota ré, nós temos que passar pela chavinha preta, pela tecla preta. Certo? Isso nós chamamos de intervalo. Então, nós temos o dó sustenido e depois vem o ré. Então, o intervalo que nós temos do dó pro ré é de 2 semitons. Ou seja, do dó ao dó sustenido, nós temos um semitom. E do dó sustenido pro ré, nós temos mais um semitom. Ou seja, semitom mais semitom é igual a um tom. Ok? Muito bem. Os semitons podem ser diatônicos ou cromáticos. Semitom diatônico é formado por notas de nomes e sons diferentes. Ou seja, no exemplo abaixo, nós temos a nota sol e nós temos um lá bemol. Então, a distância do sol para o lá bemol é de um semitom. São notas e sons diferentes. Por isso é chamado de semitom diatônico. Semitom cromático é formado por notas de nomes iguais e sons diferentes. No exemplo abaixo, nós vemos que nós temos um sol e um sol bemol. A diferença dessas duas notas também é de apenas um semitom, mas elas são notas iguais. A única diferença é a altura dela. Nós vemos aqui, nós temos o sol natural
e nós temos o Sol bemol. Sol natural, Sol bemol. Perceberam a diferença? O Sol bemol, ele soa mais grave do que o Sol natural. Por isso, são notas iguais, mas com sons diferentes. Por isso é chamado de semitom cromático. Certo? Muito bem, indo para frente, nós temos tom. Tom é o intervalo de som formado por dois semitons. Tom é um intervalo de som formado por dois semitons. Ou seja, no exemplo abaixo nós temos o Sol e o Lá. Então, se nós sairmos da nota Sol, indo para o Lá, nós temos que passar pelo Sol sustenido e depois o Lá. Ok? Muito bem, então do Sol para o Sol sustenido nós temos meio tom, e do Sol sustenido para o Lá nós temos mais meio tom. Então, semitom mais semitom é igual a um tom. Então, por isso, esse intervalo do Sol para o Lá é chamado de tom. Ok? Uníssono. Uníssono são dois sons da mesma altura. Eles podem ter nomes de notas iguais ou diferentes. No exemplo abaixo, nós vemos que o Dó e o Dó são notas iguais. E o som é a mesma altura. Nós pegar o Dó e o Dó de novo, soa exatamente igual. Certo? E o compasso seguinte, ele são de notas, é formado por notas diferentes, porém de som igual, ou seja, o som dessas duas notas tem a mesma altura, porque o Dó é sustenido, ele está subindo meio tom, e o Ré bemol, ele está descendo meio tom, certo? Então, seria essa nota, o Dó sustenido, ou o Ré bemol. Soa exatamente igual, é a mesma altura. E ele pode ser chamado de enarmônico. Tá bom? Enarmônico é o intervalo uníssono com nomes de notas diferentes. É o intervalo uníssono com nomes de notas diferentes. Por isso que a gente chama ele de enarmônico. As notas são diferentes, mas o som é o mesmo. Ok? O intervalo pode ser melódico ou harmônico. Melódico, quando as notas são ouvidas ou tocadas sucessivamente. Pode ser ascendente, quando a primeira nota for a mais grave, ou descendente, quando a primeira nota for mais aguda. Melódico é quando ele é tocado um após o outro, ou seja... Certo? Foi uma notinha após a outra. Então, ele pode ser ascendente quando a primeira nota for mais grave, indo para mais aguda.
ou seja, tocando o Dó subindo na escala. Certo? Então ele foi do grave para o mais agudo, ou descendente quando a primeira nota for mais aguda, quando começar da nota mais fina, aquela mais aguda. Ok? Harmônico, quando as notas são ouvidas ou tocadas simultaneamente, devem ser lidas de baixo para cima. Muito bem. O harmônico é quando as notas são tocadas de uma só vez, ou seja, quando elas são tocadas de uma só vez, certo? Quando tocamos as notas todas juntas de uma só vez, aí nós chamamos de harmônico. O exemplo abaixo, ele está mostrando para nós alguns exemplos. Aqui no primeiro compasso está falando um exemplo de um intervalo de segunda maior, que é de um tom, e é um melódico ascendente. Aí depois nós temos uma segunda menor, que ela é um intervalo de meio tom, certo? Depois nós temos do Lá pro Fá, nós temos uma terceira maior, que é formado por um intervalo de 2 tons, é um melódico descendentes, e uma sexta menor, que é formado por 4 tons, do Dó pro Mi, certo? Nós vamos falar um pouquinho mais da classificação dos intervalos. Muito bem. O intervalo também pode ser classificado quanto ao número de semitons: maior, menor, justo, aumentado ou diminuto. Nós temos uma tabelinha na página 87 que nós podemos ver a respeito disso também. Na música oriental, os intervalos podem ser menores que o semitom e são chamados de microtons, quartos de tom, mas nós não usamos isso daqui no nosso aprendizado, no nosso MTS. Nós não vamos usar o que são chamados de microtons, ok? Então, nós vamos estudar apenas tom e semitom, ok? Muito bem. Antes da gente falar da tabelinha de classificação dos intervalos, eu queria falar a respeito dos sinais de alteração. Sinais de alteração são sinais colocados antes de notas e modificam a sua altura. Também são chamados de acidentes. Nós temos também um complemento sobre isso na página 57. Muito bem, sustenido, que é esse sinalzinho aqui, ele é chamado de sustenido. Não é hashtag e também não é joguinho da velha, tá? É chamado de sustenido. Ele eleva a altura da nota em um semitom, ou seja, meio tom. O bemol, que é esse Bzinho aqui, abaixa a altura da nota em um semitom, ou seja, meio tom, certo? Dobrado sustenido, que parece um X, mas esse sinal aqui nós chamamos ele de dobrado sustenido. Eleva a altura da nota em 2 semitons, ou seja, um tom. Dobrado bemol, que ele tem 2 Bzinho,
abaixa a altura da nota em 2 semitons, que é igual a 1 tom. Muito bem. Então, vendo o exemplo aqui, nós temos o Sol e o Sol sustenido, certo? Então, se nós pegar o Sol, ele é Sol natural. Aí ele vai aumentar meio tom. Ele tem que ficar um pouquinho mais agudo, a nota tem que sair um pouquinho mais fina. Então, nós usamos a notinha preta do teclado, certo? Então, Sol natural e Sol sustenido. Elevou meio tom, ou seja, 1 semitom. Certo? O bemol abaixa a altura da nota em 1 semitom, ou seja, o bemol, a nota tem que ficar um pouquinho mais grossa, mais grave, entendeu? Então, nós temos um exemplo do Lá natural e do Lá bemol. Nós pegamos o Lá natural e o Lá bemol. Viu que percebe que abaixou? Ficou mais grosso, natural, bemol. Muito bem. Dobrado sustenido eleva a altura da nota em 2 semitons. Então, no exemplo, no exemplo abaixo, nós temos a nota Sol natural e a nota Sol com dobrado sustenido. Então, esse Sol com dobrado sustenido, a nota tem que ficar mais aguda, mais fina. Então, nós pegamos o Sol e nós subimos 2 semitons e chega na nota Lá. Viram? Perceberam que ficou mais fino? Muito bem. Dobrado bemol. O dobrado bemol abaixa a altura da nota em 2 semitons, ou seja, 1 tom. No exemplo abaixo, nós temos a nota Lá natural. Se nós abaixar 2 semitons, nós vamos chegar na nota Sol. Perceberam que ficou mais grosso, mais grave? Certo? Então é isso. Sinais de alteração. Sustenido, a nota vai ficar vai ficar meio tom mais aguda. Bemol, a nota vai ficar meio tom mais grave. Dobrado sustenido, a nota vai ficar 1 tom, ou seja, 2 semitons mais aguda. E o dobrado bemol, a nota vai ficar 2 semitons ou 1 tom mais grave. Certo? Deus abençoe a todos. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, mandar mensagem, que estamos aqui para responder. Tá bom? Deus abençoe.